Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto que nós estávamos falando já desde 2 vídeos anteriores, que é sobre a cristologia. Falamos já sobre a natureza de Cristo, né? Se eu não me engano, nós temos 2 vídeos tratando apenas sobre a natureza de Cristo humana. E agora nós vamos tratar da divindade de Cristo. É um tema muito importante e de grande relevância para o nosso conhecimento acerca de quem Deus é e acerca da obra de Cristo realizada aqui no mundo por meio do nosso Senhor Jesus. Bom, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, não deixe de se inscrever, de ativar aí o sino de notificação para sempre você receber o nosso conteúdo, sempre estar informado aí a respeito daquilo que nós estamos falando. Bom, já vamos direto ao assunto, Vamos falar aí sobre a divindade de Cristo, assunto extremamente importante para nós compreendermos a palavra de Deus. E é um assunto também que está dentro da teologia sistemática, né? Todos os autores de teologia sistemática tratam desse assunto porque é um assunto importantíssimo dentro da natureza divina humana do Senhor Jesus. Então, bom, uma primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que nós precisamos declarar não só que Jesus é plenamente humano, mas também plenamente divino. A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Então, fica bem claro aqui, por meio dessa argumentação, que não há espaço, não cabe a menor possibilidade de nós negarmos qualquer uma das naturezas de Jesus. Nós temos que assumir tanto a natureza humana como a natureza divina de Cristo como real, não é? Várias pessoas, várias seitas, não é? Têm compreendido isso de uma maneira errada, ou tiram a humanidade de Cristo ou tiram a divindade. Essa foi uma grande discussão desde quando a teologia começou a ser discutida, né? Começou a ser debatida, quando a Bíblia foi tentar ser entendida essas coisas, sempre houve muitos dilemas e muitos problemas a respeito disso. Como que Cristo poderia conter em si mesmo tanto humanidade como divindade? As respostas muitas vezes não condiziam com a realidade da Escritura e sempre eram compreendidas ou só na sua humanidade ou apenas na sua divindade. Jesus sempre foi negado em uma das suas naturezas. Ou os intérpretes entendiam Jesus apenas como um ser humano, né? Alguém super evoluído, ou apenas um Deus, né? Por causa de alguns problemas aí que nós temos na vida de Jesus, né? Como Jesus perdoava pecados, como Jesus fazia milagres, se ele era homem, né? Como Jesus ressuscitou e tal, e coisa do tipo, se ele era Deus, morreu, foi para a cruz. Então, há muitos problemas a serem entendidos pelos intérpretes que levaram eles a negar ou a humanidade ou a divindade de Cristo. O que nós não podemos fazer de forma alguma. Se nós compreendermos a Escritura como um todo, nós vamos ver que há espaço para aceitar tanto a divindade de Cristo como a humanidade de Cristo, né? O que nós chamamos de união hipostática, que é divindade e humanidade em um só, em Jesus Cristo. Então nós não podemos negar aí estas duas naturezas. E quando a Bíblia fala da divindade de Cristo, onde nós podemos encontrar respaldo bíblico para assumir que Cristo de fato é Deus homem? É Deus também, ele não era apenas um homem. Parece
para nós cristãos, né, que professamos fé em Cristo Jesus, parece um pouco óbvio. Jesus é Deus. É óbvio que Jesus é Deus, não é que Jesus é apenas encarnado, mas ele é Deus. Parece que para a gente não precisa de muitas provas, não é? Mas quando a gente vê as pessoas falando a respeito de Cristo, principalmente as pessoas que não compreenderam o Evangelho ainda, parece que elas têm uma visão apenas humana de Jesus. Não sei se você já percebeu isso. Às vezes você está conversando com alguém e ela vai falar sobre Jesus, ou você entra num assunto a respeito da fé e ela fala, não, Jesus é um homem bom, só veio fazer coisas boas, conversava com pessoas que o mundo não apreciava, dava comida para os pobres, ajudava as pessoas com o que ele podia. Então parece que Jesus era apenas um homem bom. Jesus é muito mais um filantrópico, né? Jesus é muito mais um criador de ONG do que o Messias, o Filho de Deus. E Jesus não é somente isso. Isso é uma maneira muito reducionista de enxergar Cristo e a sua obra. Então, Jesus não é apenas humano. Jesus é Deus homem, né? E se ele é Deus homem, é óbvio que ele tem muito mais a nos ensinar e nós temos muito mais a aprender dele do que apenas caridade e ajuda ao próximo, não é? E é o que a Escritura nos mostra. A Bíblia mostra Jesus como plenamente divino. E nós encontramos isso em algumas alegações da Escritura. Primeiro, essa palavra theos, vem do grego theos, é atribuída a Cristo. Theos, em grego, é Deus. Então, muitas vezes que a Escritura chama Jesus de Deus, não usa como aquela expressão que é usada, né, para os deuses pagãos, né, que é a palavra deuses no geral. Não é assim que a Escritura apresenta Jesus Cristo, mas como Theos. Né? Nós temos ali João capítulo 1, versículo 18, nós temos essa primeira expressão aí, em que nós vamos dar uma olhada aqui no texto. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, esse Deus unigênito aqui que está sendo tratado é a pessoa de Jesus Cristo e ele é tido na Escritura como o próprio Deus. Essa palavra theos aqui é Deus, é usado para falar de Deus Pai e também é a mesma palavra usada para falar de Jesus Cristo. Então, a Escritura nos mostra que Jesus não é apenas humano, que Jesus também é semelhante a Deus. O mesmo theos usado para o Pai é o theos usado para Deus Filho. Né? Assim, se você tem alguma dúvida sobre isso, nós temos um vídeo sobre a Trindade em que, embora eles sejam distintos em pessoas, também é somente um Deus. Né? Nós temos um vídeo sobre isso, explicando a doutrina da Trindade. Você pode acompanhar aí, procurar na nossa lista de vídeos aí. Capítulo 20 de João, versículo 28, não é? Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Esse evento é importante. Jesus acaba de ressuscitar e apresenta-se a seus discípulos. E aí Tomé é aquele em que carrega a dúvida dentro de si. E ele diz, olha, eu só vou crer se eu colocar as minhas mãos nas suas feridas, se eu ver as suas feridas. E aí Jesus fala, olha Tomé, aqui as minhas mãos. Né? Eu não sou um espírito. O espírito não tem carne. Olha, toque em mim. Olha as minhas chagas. E aí toque do meu lado. Né? E aí quando ele vê Jesus, quando ele contempla as marcas em Cristo, ele diz, Deus meu, né? Senhor meu e Deus meu. Ou seja, ele está reconhecendo que de fato o Senhor é o Cristo e ele usa essa palavra theos. Né? Essa expressão Senhor meu e Deus meu era usado muitas vezes num contexto de devoção aos imperadores e a outros deuses, mas aqui o autor está afirmando, né? João está afirmando que Tomé reconheceu a divindade de Cristo aqui nesse momento. Ele diz, Theos, Senhor meu e Deus meu. Assumiu que Cristo, de fato, era o Messias. Nós temos outros textos aí também, né? Outra expressão usada para se referir a Cristo
como o Messias, como Jesus Cristo, como o Deus, né? Como o Deus de todos os céus e terra, é a palavra Kyrios, que significa Senhor, que também é atribuída a Jesus Cristo, né? Essa palavra Kyrios, né, é usada na Septuaginta como a tradução da palavra hebraica Yahvé. Então, a Septuaginta, para quem não sabe, é a tradução latina, né, Vulgata Latina, é a tradução grega do texto hebraico do Antigo Testamento. Então, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, eles chamaram essa tradução de Septuaginta. E aí, quando eles traduziram, eles usaram a palavra Kyrios, né, do grego, que significa Senhor, traduziram todas as palavras que estavam Yahvé na Escritura, no Antigo Testamento, traduziram como Kyrios no Novo Testamento. Então, nós temos o Antigo Testamento apenas a figura do Deus Pai, né, apresentada. É claro que Jesus está lá, sempre existiu desde toda a eternidade, mas Cristo é apresentado à humanidade, ao seu povo, apenas nos evangelhos. Mas a mesma palavra que é usada para Deus Pai, que é Yahvé, quando é traduzida para o Novo Testamento, ela vai com essa ideia de Kyrios. Essa palavra é traduzida do Yahvé, da palavra Yahvé, que estava no Antigo Testamento, e agora é traduzida para o Novo como Kyrios. E essa palavra Kyrios é atribuída a Jesus Cristo também. Então, assim como Yahvé, o Deus lá do Antigo Testamento, conhecido como Yahvé, apresentado ao seu povo, agora também recebe o mesmo tratamento, Jesus Cristo, mostrando assim que Cristo é semelhantemente Deus como o Deus Pai, né? Um exemplo aí está no Evangelho de João, de Lucas, né? Capítulo 2, versículo 11. Vamos dar uma conferida aí. 2:11 de Lucas diz assim: É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, nasceu o Salvador, nasceu o Kyrios, nasceu o Senhor Deus. Então, a mesma palavra que é usada para Deus no Antigo Testamento é usada aqui agora para Jesus Cristo, que está nascendo, que está sendo divinamente colocado no mundo, né? Está nascendo no ventre de Maria, mas o que está em ti, como a palavra diz, é um ente santo, é o Senhor Deus, é o soberano, é o Kyrios, é o Theos, é o Deus de toda a terra, não é? Vamos só conferir esse texto aí de Hebreus, capítulo 1. Os evangelhos falam bastante sobre isso, mas um texto nas cartas também, o texto de Hebreus vai falar também sobre esse Kyrios. Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles permanecem. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, essa expressão aqui, né, do verso 10, no princípio, Senhor, esse aqui é usado, é o Kyrios, é a expressão para falar a respeito de Jesus Cristo, né, para falar da eternidade de Jesus Cristo, que Cristo é desde todo o princípio, desde toda a eternidade, o Senhor Jesus Cristo já estava, né, porque ele não foi criado, porque ele não é apenas um ser poderoso como os anjos ou como qualquer outro ser celestial. Ele é um ser divino, plenamente divino. Ele é Deus da mesma essência do Pai.
outras alegações bíblicas que falam a respeito da divindade de Cristo, não é? É esse texto de João 8:58, quando Jesus diz que antes de Abraão eu sou. Esse texto é interessante, não é? Jesus está fazendo alegações a respeito de si mesmo, se manifestando ao mundo, revelando quem ele de fato era. E aí os discípulos, os fariseus falam, né? Olha, você não tem nem 30 anos e você diz que viu Abraão, né? E Jesus fala, olha, eu não sou nem contemporâneo de Abraão. Eu sou muito antes de Abraão. Antes que Abraão houvesse, né? Antes que houvesse dia, eu sou. Abraão contemplou o meu dia e ficou satisfeito, né? Essa expressão que está lá em João 8:58. Então Jesus está dizendo que é antes de Abraão. Ele que criou a Abraão, ele que fez as promessas a Abraão, ele estava em Deus Pai quando todas essas coisas foram feitas. Então, a ideia aqui é mostrar a presciência de Cristo, a eternidade de Cristo. Cristo é desde todo sempre, ele é divino, ele não é apenas um ser humano. Deus é desde toda a eternidade, não é? Jesus também é apresentado no livro do Apocalipse, né? Isso não é só expressões que Cristo fala, mas os discípulos também dão testemunho de que Cristo de fato é o Messias, é o Kyrios, é o Senhor, não é? Apocalipse 22, verso 12, diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Então Jesus é desde o princípio até o fim. Ele que estabeleceu todas as coisas, ele permanece até o fim, não é? Jesus, a palavra poderosa, criadora, o Logos, não é? João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Essa palavra aí é o Logos, demanda eternidade, demanda uma criação por meio da palavra. Jesus estava lá desde toda a criação, estava dando ordem, não é? Aquele caos, estava liberando uma palavra, aquela palavra era o próprio Deus. Jesus era o verbo, Jesus era a palavra de Deus, aquele que fazia com que as ordens de Deus se tornassem realidade. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é o Logos, e isso é apresentado por João no capítulo 1, versículo 1. Alegações bíblicas com relação a Jesus como Filho de Deus, né? Uma referência a Israel, Mateus capítulo 2. Esse texto é interessante, Mateus capítulo 2, versículo 15, 2,15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, uma menção de Jesus como Filho de Deus. Quando os outros discípulos evangelistas, não é, trazem essa ideia de que Jesus como um filho de Deus, não está colocando Jesus aqui como alguém que é inferior ao Pai. Como nós entendemos hoje que nós temos o Pai, não é? E o Filho se submete ao Pai. Quando nós falamos isso na ideia de divindade, é como se nós estivéssemos falando que Jesus é da mesma natureza do Pai. Então, Jesus, ele não é, por ele ser Filho de Deus, nós não devemos compreender aqui que há uma espécie de hierarquia ou que Jesus foi criado pelas mãos de Deus. Não, não é isso. Aqui, quando falamos que Cristo é Filho de Deus, o texto, tanto o texto bíblico como o que eu quero dar a entender aqui é que Jesus de fato era Filho de Deus, é Deus semelhante ao seu Pai, né? Ao homem criado por Deus, Lucas 2:38, né? Mais uma expressão interessante de Jesus como o Filho de Deus. Lucas 2,
verso 38. Diz assim: E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, não é? Então, Jesus era a redenção de Jerusalém. A profetisa Ana, né, como está aqui no texto, orava e agradecia a Deus porque a redenção chegou. Porque o próprio Deus chegou, porque o Filho de Deus chegou, não é? E várias outras expressões nós temos na Bíblia aí, você pode depois dar uma pausa nesse vídeo e acompanhar detalhadamente o que esses textos estão dizendo, mas você consegue observar aí claramente que o texto está mostrando Jesus como um ser totalmente divino, que não só a sua humanidade era visível na vida do teu povo, mas a sua divindade. A Escritura deixou clara que Jesus é um ser divino, que Jesus é de fato o Filho de Deus encarnado, não é? Que ele não é apenas um humano, que ele é Deus homem. O Filho como herdeiro de todas as coisas, né? Esse texto de Hebreus, capítulo 1, né, do versículo 1 a 3, Deus constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas, não é? Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a exata expressão do ser de Deus. Como alguém pode ser a exata expressão do ser de Deus sem ser Deus? Não tem como ser idêntico a Deus e também não ser Deus semelhantemente a Ele. Então, o que o texto está nos mostrando aqui é que Deus é desde toda a eternidade, Ele é o Senhor, Ele é divino, não é? E Ele é o Kyrios, Ele é Theos, Ele é Deus, não é? E a Escritura deixa isso claro desde toda o Evangelho, as cartas de Paulo, Hebreus e as demais cartas, o Apocalipse. Não resta dúvida, não restam dúvidas de que de fato o Senhor é o Cristo, né? É o Filho de Deus, é Deus homem. Agora, sinais, né? Manifestações da sua divindade. Nós temos vários relatos, nós falamos de vários relatos aqui que demonstram a divindade de Cristo. Agora vamos para aquilo que o próprio Jesus Cristo fez, que demonstrou a sua divindade, os sinais que Cristo era de fato divino, a manifestação visível, aquilo que Cristo fez, que demonstrava a sua divindade e a sua plena deidade. Primeiro, a sua onipotência, o seu poder total sobre tudo e todos. Nós temos Jesus aqui, alguns exemplos, né, como acalmando a tempestade. Jesus demonstra domínio sobre a criação, sobre as coisas criadas. Por que Jesus domina sobre as coisas criadas? Porque Ele mesmo estabeleceu essas coisas. Ele que criou todas essas coisas. Foi feito por meio dele. E nada do que foi feito sem Ele foi feito. Tudo foi feito pelas mãos de Deus. A natureza pertence ao Senhor. A natureza obedece à voz do seu Criador. É por isso que Jesus tem esse poder de acalmar tempestades, porque foi Ele que criou o mar. Ele pode dizer acalma-te e o mar acalma, não é? É porque Ele é Deus. É aquilo que os discípulos disseram. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o Senhor, é o Kyrios. É aquele que manda, que criou os céus e terra. Por isso que o mar obedece à sua voz. Ele multiplicou pães, não é? Transformou água em vinho. Fez todos esses sinais para demonstrar que de fato Ele era Deus, que de fato Ele dominava sobre os elementos naturais, não é? Jesus mostra a sua eternidade, né? O texto que nós falamos, antes de Abraão, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Quantas expressões dessas nós temos na Bíblia, ditas pelo próprio Deus, demonstrando assim a sua eternidade, o fato dele ser eterno, não é? A sua onisciência,
Jesus conhecia pensamentos, né? Ele viu Natanael debaixo da figueira e ele viu o que ele estava fazendo. Quantas vezes Jesus se apresentou aos discípulos e trouxe algum ensinamento aos discípulos, e trouxe esses ensinamentos porque conhecia-lhes o coração, não é? Quantas vezes Jesus falou e repreendeu os fariseus porque conhecia-lhes os pensamentos, não é? Há várias expressões nos evangelhos, mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, não é? Mostrando a onisciência de Cristo. De fato, ele está em todos os lugares, inclusive dentro da mente dos fariseus que queriam se opor a ele o tempo todo. É por isso que Jesus não era enganado, que Jesus não era ludibriado, que as pessoas não conseguiam incriminar Jesus com suas perguntas capciosas, porque o Senhor é aquele que conhece e sabe até os pensamentos. Então, Jesus, sabendo que eles queriam, atingia justamente o foco do problema e a raiz do problema, porque ele era onisciente, conhecia os pensamentos, sabia os reais desejos e sentimentos do coração, por isso falava o que falava. E isso cabe apenas a alguém que é Deus sobre todas as coisas. A onisciência de Cristo, conhecia pensamentos, né? Viu Natanael embaixo da figueira, não é? A onipresença de Cristo, ali estou no meio deles e eis que estou convosco desde a consumação dos séculos. Jesus está mostrando aqui a sua onipresença. Ele está no meio de todos aqueles que seguem a sua palavra e que buscam viver com integridade e com fidelidade à palavra de Deus. Aquele que usa de maneira correta a disciplina bíblica e tudo aquilo que esse texto está falando, Jesus está dizendo, eu estou lá no meio deles. Onde isso for aplicado, onde isso for feito, eu vou estar lá no meio deles. E também eu estou convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até o último dia. Quando acabar a última vida aqui na terra, eu ainda vou estar com vocês, não é? Mostrando que o Senhor permanecerá para todo sempre e estará conosco de maneira onipresente, né? Conosco e com todos aqueles que professam o seu nome, independente de qual canto do mundo estiver. Isso é a onipresença de Deus. Soberania, poder para perdoar pecados. A Escritura mostra isso. Jesus tanto cura pessoas, tanto tem poder para curar, como tem poder também para perdoar pecados, para fazer aquela pessoa voltar à comunhão plena com Cristo. Ele tem poder tanto de restituir a vida, como lançar a alma no inferno. É o que diz o texto de Lucas, né? Quando os discípulos voltam animados por ter expulsado os demônios, e Jesus fala, olha, fiquem felizes porque vocês têm o nome escrito no reino dos céus, no livro da vida. E vocês devem não temer essas coisas, mas temei a Deus, que pode tanto lançar pode tanto tirar a vida como lançar o corpo no inferno, não é? A alma no inferno. Então, Jesus é aquele soberano, aquele que tem poder sobre a vida, aquele que tem domínio sobre céus e terra, que pode tanto enviar aos céus, como tem poder também para enviar ao inferno, matar a carne e enviar a alma para o inferno. Imortalidade, reconstruir o santuário em 3 dias, né? Mostra Jesus como um ser eterno, imortal, incapaz de perder a sua vida. Jesus diz, né, para as pessoas que estavam acompanhando e para os seus discípulos também, que aquele templo seria destruído, mas ele reconstruiria em 3 dias. Por quê? Porque ele entrega a sua vida, mas ele a tem de volta, porque ele é o dono da vida. Ele é o ser que domina sobre todas as coisas. A vida está nas mãos dele e nada está à parte do seu poder, da sua glória, da sua graça, da sua maravilhosa eternidade e imortalidade, né? Digno de culto, Deus o exaltou sobremaneira, né? O texto de Filipenses, que Jesus foi exaltado sobremaneira e ele é digno de culto. Jesus recebeu adoração no Novo Testamento diversas vezes e aceitou
a adoração. Ele não disse, olha, não me adore, eu sou apenas o Filho de Deus. Não. Jesus aceitou a adoração. As pessoas se prostraram e o adoraram. Não só pessoas, mas até demônios, né? Marcos capítulo 5 diz que os demônios que estavam no jovem gadareno, quando viram Cristo prostrando, o adoraram. Então, Jesus teve a sua divindade reconhecida até pelos demônios. Por que nós não vamos reconhecer que Cristo, de fato, é o Kyrios, é o Senhor? Bom, até aqui nós temos argumentos suficientes e textos bíblicos suficientes para mostrar a grandeza da divindade de Cristo, a sua soberania, o seu poder, a sua plena divindade, não é? Nós vamos continuar nesse assunto ainda. Eu espero que até aqui eu tenha contribuído bastante para os seus estudos a respeito da divindade de Cristo e eu espero você no nosso próximo vídeo. Não perca e até lá. Fique com Deus.